pessoal, aqui é a Mel Ferraz, do blog Literatura e seu antigo coração parisiense, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro de As Crônicas de Nárnia. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a escrita do livro, ela é infantil, tá? Esse livro foi escrito para crianças, então uma coisa que eu percebi, assim, que eu não estava esperando quando eu comecei a ler esse livro, era a escrita dele, a linguagem dele, que realmente é bem infantil, tá? É uma linguagem, assim, muito fácil, de fácil acesso, então isso pode surpreender muitas pessoas que não esperam por isso ao abrir esse livro. Mas vamos direto à história e depois a gente faz alguns comentários sobre esse livro. Bom, O Sobrinho do Mago conta a história do Diggory, que mora com o seu tio, que é um maluquete cheio de mistérios, e com a sua mãe, que ela, infelizmente, ela está doente. Eu não sei se fica claro sobre qual é a doença dela, mas se não me engano é câncer. Já ouvi algumas pessoas falando disso, mas eu não sei se é realmente isso, se é essa doença mesmo. Ele tem uma vizinha chamada Polly, com ela eles vivem assim, andando pra lá e pra cá pela vizinhança. Inclusive eles usam os sótãos, as casas são uma coladas às outras, então tem um espaço pelo sótão que eles conseguem acessar várias casas, uma atrás da outra. É nessa andança que eles acabam entrando no quarto do tio dele, no qual ele não tinha permissão pra entrar, então ele é super curioso, ele nunca tinha entrado naquele quarto. Só que eles percebem que eles entraram no quarto do tio deles, do Diggory, e lá eles encontram uma porção de coisas misteriosas e muito estranhas pro Diggory, principalmente. Inclusive um conjunto de anéis em cima da mesa, acho que um amarelo e um verde, ou dois amarelos e dois verdes. E a Polly, ela acaba, ao tocar neles, ela acaba sumindo. E é essa hora que o tio do Diggory começa a explicar pra ele que, na realidade, ele é um mágico, ele é um feiticeiro. E ele criou os anéis mágicos pra que ele pudesse fazer experimentos e encontrar, saber se existe um mundo além do nosso. Só que como o tio dele é muito, assim, covarde, ele nunca teve coragem dele mesmo ir pra esse lugar, e ele acaba mandando alguns animais, só que eles somem e como eles não são humanos, eles não conseguem retornar pra dizer o que eles encontram por lá. É nisso que ele tem uma ideia de mandar o Diggory e a Polly pra lá. A Polly já foi, só que o Diggory ele vai atrás da Polly pra saber onde ela está, pra trazê-la de volta. E é lógico que o tio dele adora essa ideia, porque assim ele pode saber o que acontece por lá e se a experiência realmente dá certo. Então o Diggory ele toca nos anéis, se não me engano é o anel verde que faz com que eles saiam da Terra. E ele vai parar no Bosque Entre Mundos, que seria um bosque cheio de árvores e lagos, que dá acesso a vários outros mundos. Lá a Polly já tá meio assim atordoada, e os dois acabam parando num mundo destruído, cheio de ruínas e, enfim, pessoas adormecidas. Lá eles encontram um sino que diz assim, você pode escolher entre tocá-lo e sofrer as consequências do toque e não tocar, mas sofrer a consequência de sempre imaginar o que poderia ter acontecido se você tivesse tocado aquele sino. Acaba que a Polly acha melhor não tocar, só que o Diggory, ele acaba tocando, ele é meio cabeça dura e ele toca o sino, e eles acabam despertando a rainha daquele mundo, que ela acaba se demonstrando uma pessoa muito malévola. A Jadis, que é a rainha, acaba indo pra Londres com eles depois de várias coisas, assim, vários acontecimentos. Eles não querem, lógico, que ela vá, porque eles percebem que é uma pessoa malvada. Ela explica que foi ela quem causou as ruínas daquele mundo que antes ela governava. Mas ela acaba indo com eles pra Londres, e é lógico que lá o tio deles fica encantadíssimo com aquela Jadis e com a possibilidade de existir um mundo além do nosso. Então o tio acaba fazendo tudo que a rainha quer, e ela quer porque quer
dominarem o mundo. Então ela vem pra cá com essa perspectiva. Na confusão que ela cria aqui no mundo, os dois decidem que querem levá-la de volta pro mundo dela. E é nisso que, quando eles encontram ela de novo, porque ela acaba saindo pelas ruas, enfim, quando ela volta pro lugar onde eles estavam, ela volta num cabriolê, que é tipo uma carruagem assim, e quando o Diggory tenta levá-la de volta pro outro mundo, tocando no anel, eles acabam, ele levando a Polly, a feiticeira, o tio dele, o cocheiro e o cavalo do cabriolê. Então vai todo mundo pro Bosque Entre Mundos, e lá eles tentam voltar para aquele mundo, só que eles entram no lago. Então, os lagos são, na verdade, a porta de entrada para os mundos. O Diggory entra num lago com eles, pensando ser o mundo em que eles encontraram a Jadis, só que acaba sendo um outro lugar que ainda tá tudo escuro e, na verdade, ali é um nada, um grande nada. E é ali que realmente vai surgir Nárnia. Nisso aparece o Aslan e ele começa a criar Nárnia. Ele começa a cantar e vai florescendo e surgindo animais. É muito bonita essa parte, porque eu não estava esperando nada assim. Teve uma época que eu comecei a ler o livro e eu parei porque eu não estava gostando dessa primeira parte, que é quando eles encontram a Jadis. Mas na segunda vez que eu li, eu persisti e eu cheguei nessa parte, eu fiquei encantadíssima. Porque a forma como é descrita a formação de Nárnia, a criação de Nárnia, é simplesmente muito bela. O trabalho de Aslan, a delicadeza com que ele canta, enfim, é muito bonito. Só que depois de criar Nárnia, o Aslan, ele seleciona alguns animais para terem o dom da fala, certo? E nisso ele também vê que o mal já penetrou o mundo de Nárnia logo nas primeiras horas, e descobrem que é o Diggory que trouxe a feiticeira pro mundo de Nárnia. Então o Aslan, ele dá uma missão pro Diggory, que seria encontrar uma maçã de uma árvore, que é o fruto proibido aqui. Então o Diggory, ele tem que ir para além das fronteiras de Nárnia, encontrar esse jardim murado, que é onde fica a árvore com essa fruta. Lá a Jadis já está lá, porque nisso ela foge e vai parar nesse lugar. Só que ela não consegue pegar a fruta, se não me engano, porque está murado e tal. E tá escrito lá que a pessoa que pegar o fruto, ela só vai poder usá-lo em benefício do próximo. Então ela não vai poder comê-la, porque aquele fruto é o fruto da juventude, então quem comesse aquele fruto ficaria eternamente jovem. Só que o Diggory lembra da mãe dele, tá doente, e a feiticeira nesse momento fica no ouvido dele falando: porque você não leva pro mundo, pro seu mundo, leva pra sua mãe, ela pode viver, enfim. Ela fica lá no ouvido dele, e é aí que entra a grande interpretação bíblica, né, que muitos dizem que nesse momento ela seria interpretada como a serpente que fica lá no ombro da Eva e tal. E é a interpretação mais gritante do livro, assim, porque não tem como não comparar o fruto proibido e a tentação do Diggory, que é levar o fruto pra mãe dele. Só que ele acaba passando por esse teste e ele leva o fruto pra Aslan, porque Aslan pediu pra ele levar o fruto até ele. E lá o Aslan, ele planta aquele fruto e acaba nascendo uma árvore. Dessa árvore ele dá um fruto pro Diggory, que seria a salvação da mãe dele, a cura pra mãe dele. Ele volta pra cá, pro nosso mundo, e entrega pra mãe dele, a mãe dele fica bem, enfim. Só que o tio dele acaba ficando lá em Nárnia. Tanto é que quando os animais descobrem o tio dele, é até a parte mais engraçada, que a Pan também comentou sobre isso. É muito bacana porque essa parte é a parte mais hilária do livro. Que os animais não sabem o que o tio André é realmente, né? Se ele é um animal, se ele é um filho de Adão, seria humano. E eles tentam plantar até, porque um lá fala: e se ele for uma árvore? Então eles tentam plantar pra ver se ele realmente é uma árvore, e é muito engraçado isso. Bom, então o bacana desse livro é que nós podemos conhecer como que foi a criação de Nárnia. Aí tem a explicação por que alguns animais de Nárnia falam. Então o Aslan, que
selecionou alguns pra terem esse dom da fala e formarem tipo de um conselho que iria administrar as terras de Nárnia, alguma coisa assim. Nós percebemos também que a feiticeira Jadis, ela vai se tornar a feiticeira branca, acho, do segundo livro, que é a famosa lá, Malévola e tudo mais, porque ela fica no mundo de Nárnia. E também temos o fruto que é dado pro Digory. Dos anéis e da semente do fruto que o Aslan deu pro Digory, ele pega e planta, disso nasce uma árvore, e depois de um tempo essa árvore cai, acaba acontecendo uma tempestade, enfim, e depois de vários anos, o Digory ele usa essa árvore pra fazer um armário. E é o armário que aparece no segundo livro, que é uma espécie de portal pra Nárnia. Nós também temos que o Digory aqui, ele participa do segundo livro como o cara que acolhe as crianças, as 4 crianças na Segunda Guerra Mundial. Então é bacana isso porque aqui no primeiro livro a história se passa no final do século XIX e no começo do século XX. Tá? E no segundo livro passa na época da Segunda Guerra Mundial, que é onde vai dar todo o contexto para as crianças se refugiarem na casa desse senhorzinho excêntrico que é o próprio Digory aqui do primeiro livro. Nós também temos que o tempo ele é diferente no mundo de Nárnia do que ele é aqui. Então, o quanto transcorre no mundo de Nárnia aqui se transcorreu alguns segundos apenas ou instantes. Então é uma coisa bem bacana que o autor deve ter achado pra desenvolver mais a história do que acontece em Nárnia do que aqui, porque o que realmente importa é o que acontece em Nárnia, né? Tem também a intertextualidade que o autor faz com a Bíblia. Eu creio que uma pessoa mais católica perceberá muito bem isso. Como eu tenho um amigo que ele disse que leu e que é assim incrível todo o ponto de contato que ele faz entre a história da Bíblia e a história que ele mesmo criou. Então eu mesmo, não sendo católica assim, que lê a Bíblia, que é uma coisa que eu quero muito fazer na vida ainda, mas eu não conheço a história muito bem, então eu não sei dizer quais pontos são mais assim relacionados ou não. Mas eu creio que alguns pontos são bem gritantes, como a parte do jardim, que tem o fruto proibido. Mas é muito bacana isso, como ele consegue encaixar essas histórias. E também dizer que o Aslan ele não é o rei de Nárnia, tá, gente? Ele é o rei além do oceano, além dos mares, tá? Ele é um rei de outro país. Ele só tá lá pra criar Nárnia mesmo, então as próprias crianças são reis e rainhas de Nárnia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu quis contar mesmo a história inteira, porque ela é bem curta, então é bacana você se familiarizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like aqui pra mim, se inscrevam no canal, visitem o blog, não sei. E até o próximo vídeo dessa série, que será sobre o segundo livro, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tchau, tchau!